Abril é o mês internacional da conscientização da causa autista, o que é sensacional, porque traz luz para o assunto, se divulga mais informações e auxilia todos que precisam nesta causa. Hoje tenho comigo aqui no De Prosa convidados especiais. De um lado tenho Maria Helena, ela é neuropsicopedagoga da Neuroprogredir, que é uma clínica aqui em Divinópolis. E do outro lado tenho comigo Vitor Oliveira, que é escritor, é um artista completo e autor da própria vida. Eu adoro essa frase. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Muito obrigada por estarem aqui hoje comigo. É um prazer enorme ter vocês aqui. Maria Helena, vamos começar por você? Olha só, como é que surgiu a Neuroprogredir? Conta um pouquinho pra gente essa proposta que vocês têm lá com esse atendimento multidisciplinar. Então, boa tarde, boa tarde. O prazer estar aqui, Renata. Prazer é todo Falar meu. de autismo, assim, é muito gratificante para nós. E a Neuroprogredir, ela surgiu assim, ela já estava no meu coração há muito tempo. Eu não sou da cidade de Divinópolis, Sim. né? Então, eu sempre trabalhei com clínicas que são multidisciplinares. Quando eu cheguei em Divinópolis... Há quanto tempo? Eu cheguei aqui em 2019. Ok. Aí, véspera de pandemia. Isso, aí depois entrou a pandemia. E aí depois que começou a abrir novamente, né, os comércios, a gente voltar a ter uma vida mais ou menos normal, aí eu comecei a conhecer as ONGs, conhecer as instituições, conhecer mesmo a cidade. E eu vi a necessidade que tem, né, de ter assim, uma equipe multidisciplinar voltada mesmo para autismo, para pessoas neurodivergentes. E aí nós começamos com um núcleo. E aí nós fizemos parcerias com alguns profissionais e nós começamos ali, porém, né, viu a necessidade de se tornarmos uma clínica. Então hoje em setembro fez um ano que nós inauguramos a clínica Neuroprogredir ali na Praça do Mercado. É uma sede grande, né, Maria? Isso, e nós atendemos os autistas, mas nós não atendemos só autistas. Sim. Nós atendemos divergentes e neurodivergentes também. Perfeito. Então atendemos desde crianças até adultos. Isso é muito legal. Principalmente agora com diagnósticos tardios, nós temos uma equipe lá especialista nessas avaliações. Maravilhoso. Então a gente está fazendo isso também. E eu acho super interessante uma coisa que eu pesquisei e achei muito legal. Vocês fazem essa primeira avaliação gratuita, não é isso? Porque às vezes a pessoa não tem nem oportunidade de levar a um médico, um profissional que possa auxiliar, dar uma luz ali, né? Então isso também traz para vocês assim o aumento de pacientes e de contato com essas pessoas e em contrapartida é um auxílio, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas consultas gratuitas. Então, lá funciona assim. O nosso lema é um olhar além da terapia. Então, antes de ter algum diagnóstico, antes de ter algum transtorno, antes de qualquer coisa, tem um ser ali. Perfeita colocação. Então, a gente olha por dentro primeiro para saber, porque muitas vezes chega pra gente, a criança está muito agitada, ela está desatenta, o que a gente faz? Mas espera aí. Será que é tudo transtorno mesmo? Mas será que essa criança tem algum problema? Será que esse adulto está passando alguma coisa? Então tem o seu. O que ela está sentindo? Então a equipe avalia. E o nosso diferencial é um acolhimento. Como que funciona? Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas eu já sei, o médico já encaminhou, a escola já encaminhou, eu quero profissional. Não, porque cada pessoa é única. Então nesse acolhimento a gente não cobra nada porque é uma conversa bem informal. O paciente chega, conversa, conta o que está acontecendo e fala, não, a escola está encaminhando, não, a criança está com esse comportamento, não, eu estou assim, explica. E aí ali a gente avalia qual o perfil do profissional. Muito bom. Porque às vezes, principalmente se a criança já está com laudo médico, que é autista, vem lá, 10 sessões de aba, 5 de físio. Peraí, ela precisa de tudo isso mesmo, a gente sabe. Só que a gente sabe muito bem que hoje um tratamento, ele, pelo SUS, está aí com uma fila de espera enorme. E se for particular, a maioria das pessoas não tem condições. É verdade, é verdade. Então a gente e ainda olha... multidisciplinar?
Multidisciplinar. Então, a gente avalia e vê o que ela necessita naquele momento. Realmente. Então, esse acolhimento está fazendo muita diferença. Por quê? Existem vários psicólogos, mas qual o perfil que aquela pessoa, que aquele paciente ali, ele precisa? Então, isso está funcionando. Às vezes, a criança está com 2 anos, com atraso na fala. Ainda não atingiu os pré-requisitos da fala. A lista de fono está com lista de espera. Peraí, então espera. Vamos ver aqui se tem algum estimulação. Vamos estimular primeiro os pré-requisitos. Será que é muito uso da tela? O que está acontecendo ali? Então, tem uma equipe que estimula ali, que observa, que avalia, para depois a gente já adiantar e mandar para a fono. Não quer dizer que nós fazemos serviço de TO, nós fazemos serviço... Não é isso. Cada profissional ele tem a sua formação e tem a sua responsabilidade. Sua especificidade, claro. Para tratar. Só que, às vezes, os pré-requisitos da estimulação precoce ela é muito importante. Então, a gente tem esse diferencial para isso. No acolhimento, você tem... E outra coisa, às vezes também vai o acolhimento... Pessoas que estão precisando tirar dúvidas sobre direitos. Às vezes não tem condições nenhuma de... Isso faz muita diferença. De ter um tratamento particular. É verdade. Então, a gente tem parceiros, a gente tem advogados parceiros, né, que a gente pede orientação, como entrar com benefício, direitos na escola, a gente vai nas escolas, é um acolhimento ajuda mesmo. na adaptação, então é um acolhimento, uma orientação ali. Muito bacana. Porque chega muitas crianças lá pra gente que é simplesmente uma estimulação. Tá. É muito melhor você, tem dúvida, leva. Ah, não tem transtorno, tá liberado, recebeu alta, ok. Surgiu dúvida, procura. Porque bacana, o diagnóstico precoce ele é muito importante para o desenvolvimento. Sensacional. Agora eu quero falar sobre o Festival Autista Artista que vocês realizaram o ano passado e que vão realizar esse ano também. E foi um sucesso tremendo. Além das famílias, o ano passado vocês convidaram outras instituições, né, como a DEFON, o Instituto Helena de Poff, a ONG Céu Azul, né, e tantos outros artistas. Vitor também participou e fez uma oficina lá e foi um sucesso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, porque estamos no mês de abril, teremos novamente, né, e a data, quais são as programações, conta pra gente. Então, o Autista Artista surgiu, foi assim, a gente viu que os autistas que nós atendemos, eles têm muito potencial, eles são artistas mesmo. E aí, muito legal. Nós falamos assim, vamos fazer uma feira aqui dentro da clínica para os nossos meninos? Ok. Só que aí, quando foi na segunda-feira, a secretária falou assim, Maria Helena, você estava querendo fazer esse evento para a mostra cultural desses meninos aqui dentro da clínica? Eu falei, não. Porque eu falei com eles assim, ó, vai ser dia tal e a gente vai, vocês podem convidar quem vocês quiserem. E aí a gente falou para as instituições também. Ela falou assim, não, porque está tendo mais de 100 inscrição. Não cabe todo mundo aqui dentro da clínica. Eu falei, gente, mas espera aí, E aí uma proporção maior do que a esperada, né? Aí foi uma correria, nós tivemos que correr, pedir para fechar a rua, nós montamos um tatame, mas foi muito lindo, né? A gente tem imagens assim, que eu falei, esse evento ele tem que ser feito todo mês de abril. Exatamente, tem que entrar no calendário anual da cidade, nós né? estamos lutando, já conversando para isso. Maravilha. Já apresentou esse projeto, né, para a prefeitura. E esse ano, então, vai ser no dia 26 de abril. 26 de abril, maravilha, maravilha. Vamos anotar isso aí. E a inscrição já está aberta. Pode entrar lá no celular da clínica, já pode... Fala pra gente o celular, você sabe? É 379-9861 5453. Tá, a gente vai pedir a edição para colocar aqui, para poder entrar em contato e fazer as inscrições. Porque se você conhece um autista que tem algum talento, tá na hora de fazer isso, gente. Tá na hora de expor. Um menino, uma criança, um adolescente, uma pessoa que tenha mesmo assim uma necessidade especial pode participar. Pode, não precisa de ser só o autista. Isso, tá? Essa que era a pergunta que eu ia fazer. São neurodivergentes. Neurodivergentes em geral. Então, em geral. Então, todos podem se inscrever. Sensacional. Só que a gente vai ter edição limitada, porque o evento é de 8 às 12. Tá, né? Então, esse ano ainda vai ser de 8 às 12. Quem sabe o ano que vem a gente coloca o dia todo. Exatamente. Porque são várias instituições que participam,
né? Muito legal. Vai vir a ONG Céu Azul, a gente espera que o Instituto Helena venha, a PAI venha. Então, os meninos vão e mostram o mesmo talento. 8 horas da manhã. Você falou, de 8 às 12, é verdade. Isso. Esse ano a gente está querendo fazer na praça ali do mercado, e vai fechar a rua de novo. Então, vai ser dentro da clínica, na rua e na praça. Vai ser muito rico, eu não tenho dúvida. Maravilhoso. E aí a gente vê, né, esses meninos que são, assim, talentosíssimos, não é verdade? Porque antes de eu passar o microfone para você, Vitor, eu quero falar um pouquinho da importância, Marilena, quero até que você comente aqui para a gente finalizar esse bloco com você. O Vitor é um menino talentosíssimo, mas que é um autista de nível de suporte 2 e que foi, assim, o prognóstico não era bom, né? E quando a gente vê um adolescente produzindo, né, e fazendo e acontecendo como ele está fazendo e acontecendo, é maravilhoso, não é verdade? Mas o estímulo e a importância da família nisso é muito grande, né, Maria Helena? Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso, a família não pode desistir. O diagnóstico, ele não é o fim, ele é o começo. Eu sempre falo isso. E geralmente, eu sempre convido o Vitor, né, a Flávia, o Vitor, eles sempre estão junto conosco para mostrar, para incentivar essas mães. Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico, ela fala, pronto, agora o meu filho vai sofrer preconceito, já era, não tem jeito, ele é diferente. Um luto inicial, existe. Né? Porém, não desista, estimule. Por quê? Porque lá a clínica, nós temos isso lá, nossa equipe, ela não trabalha com a falta de habilidade, com a limitação, ela trabalha com o potencial. Vou contar rapidinho para vocês um exemplo de uma criança que chegou, ela não era alfabetizada, e eu sempre pergunto, a criança não, ele era um adolescente. E eu sempre pergunto para o adolescente, falo, o que você quer? Porque muitas vezes ninguém pergunta isso. Certo. Mas eu pergunto, porque ele tem um ser ali. Claro. Ele falou assim, eu gostaria muito de conhecer as letras. Só que esse adolescente, ele sabia tudo de eletrodoméstico, ele tinha um hiperfoco. Aí eu falei, gente, mas como é que a criança sabe tudo de eletrodoméstico e não conhece uma letra, não sabe juntar as sílabas? Interessante. Então eu falei com a mãe, a sua casa vai virar eletrodoméstico geral. Puro. E aí nós ensinamos essa criança a conhecer as letras todas usando o hiperfoco dele. Maravilhoso. Por quê? Porque tem pessoas que falam, vamos tirar o hiperfoco desse menino. Não. Use o hiperfoco. É uma ferramenta, né? Para poder olhar o talento. Use o hiperfoco dele para auxiliar ele na evolução. Perfeito, Isso, Vitor, isso mesmo. Então, a gente observa o potencial do seu filho. Porque geralmente quando chegam no acolhimento, elas falam assim, ele é assim, ele pula, ele vira, ele não sei o quê, ele dá birra. No final, depois que fala tudo, eu falo assim, de que ele gosta? O que seu filho gosta? Vamos mudar esse olhar, né? Quando ele fala, não, ele gosta do jogo tal com o Homem-Aranha, com não sei o quê, eu falo, gosta do Homem-Aranha? Então, beleza. Na hora que ele chega lá no consultório, eu vou falar com ele de Homem-Aranha. E aí, qual que é a limitação dele? Não fica quieto, não gosta de colorir, então vamos colorir o Homem-Aranha? Então você vai começando a trabalhar. Uma outra forma de introdução, de gente, chamar, é lindo. É lindo mesmo. Porque aí você vê. Era meio que assim que a minha mãe me auxiliou a ter um crescimento, assim, né? A conseguir evoluir. Tipo, meu hiperfoco é dinossauros, desenhos, animais. Na época do diagnóstico, eu gostava de animais de fazenda. E, tipo, a minha mãe, depois do diagnóstico, depois de pesquisar tudo, foi, por exemplo, em alguma atividade que eu, por exemplo, não gostava de tomar banho. Minha mãe ia lá, pegava o lápis, desenhava, por exemplo, do jeito dela, o dinossaurinho, e ia tomando banho, criando uma história. Para eu poder ir, me interessar em tomar banho. E você se interessava realmente, né? Isso. Legal demais. É muito legal essa dinâmica. É muito legal. E ela funciona realmente. Nós estamos aqui com o testemunho do Vitor, falando que foi usado com você, né? E que deu super certo. Agora nós vamos prosear com ele, Vitor Oliveira. Mas, Vitor, antes eu quero fazer uma leitura aqui do seu currículo, porque não é pequeno, tá? Sem problemas. É um jovem talentosíssimo, autor, ilustrador, artista plástico, origamista e principalmente autor da sua vida. Eu adoro quando você fala isso. Você foi diagnosticado com autismo nível 3 de suporte, TDAH aos 3 anos, altas habilidades e superdotação aos 12 e
aos 14 ou 13, você lançou o seu primeiro livro? Quando eu lancei, eu tinha 14 anos. Eu comecei em 2023, mas o lançamento mesmo foi aos 14 anos. Inclusive, foi o ano passado, você esteve aqui. Antes, você já estava com o livro pronto, mas ia fazer o lançamento e hoje é um sucesso, né, Vitor? Demais. Maravilhoso, né? Mudou muito a sua vida, não é verdade? Não, demais. Foi de 8 a 80. De 8 a 80. Sensacional. E agora você vai fazer 15 anos, não é isso? Já está um rapaz. E nesse mês. E nesse mês de abril ainda, para poder complementar essa alegria, esse sucesso todo, Vitor. É uma alegria enorme te receber aqui de novo. E eu quero minha também. Estar aqui. Que bom, fico muito feliz. E eu quero saber como é que tá a sua vida com esse sucesso todo. O que mudou no seu dia a dia? Você já falou de 8 a 80. Por onde a gente começa? Desde antes do livro estar pronto, ele já foi convidar para 2 bienais. Uma em Salvador, que eu não pude participar porque eu estava doente, sim, né, infelizmente. E uma em São Paulo, né? E eu consegui, felizmente. E foi uma experiência que eu nunca tinha visto na minha vida. Uau! Foi, eu conheci um monte de autor, recebi um monte de livro. Outro universo, né? Literalmente outro universo, uma outra parada. Que máximo, Vitor. Muito e como legal. É que está sendo para você, um autista, que hoje é nível 2 de suporte, lidar com tantas pessoas, com tantos eventos sociais? Conta um pouquinho pra gente. Olha, não é fácil, deixando claro, mas com a ajuda da minha mãe, dando apoio para conseguir fazer as coisas, eu tô conseguindo caminhar para o meu sucesso, que até hoje tem, e futuramente eu pretendo ter muito mais. Maravilhoso. E terá, viu? E terá. Eu já tinha te falado isso e repito aqui agora. Esse menino, ele é sucesso. Ele não terá sucesso, ele é um sucesso. Vitor, deixa eu pegar aqui o seu livro, porque hoje nós estamos com ele em mãos, lindíssimo, inclusive você que ilustrou, né? Ilustrei, escrevi, fiz toda a história. A história é maravilhosa, viu, gente? Não vou dar spoiler. Bom, vamos dar um pouquinho de spoiler. Quem ainda não conhece a história, conta um pouquinho pra gente sobre o seu livro, porque às vezes não acompanhou. Eu vou deixar aqui no card, gente, pra quem quiser assistir também o primeiro momento aqui do Vitor no De Prosa. Vale muito a pena, foi muito bacana. Mas quem ainda não conhece, dá uma resumidinha pra gente aí. Vamos lá, resumo do resumo. Dinossauro Azul é um livro que conta a história do Dinossauro Azul, que encontra uma ilha deserta, que com a magia do canto dele cria vida nesse lugar, criando paisagens maravilhosas, riachos, rios, de uma vastidão enorme e criaturas fantásticas. E no livro tem como é que eu posso dizer? Uma temática muito interessante sobre a importância de ter amigos para te ajudar a seguir o seu caminho. Que legal. E posso contar? Pode, conta mais um pouquinho. No final do livro... Só um pouquinho. Não conta tudo, exatamente. Porque nós vamos colocar aqui, porque dá para comprar até pelo WhatsApp, né? Então tá. No final do livro tem uma mecânica, uma interação com o leitor. Isso é muito legal. Muito bacana. Que tem o QR Code do meu Instagram, e se você quiser pode ir criar uma criatura, desenhar, não pode ser um animal da vida real, e mandar para mim, que possa participar no segundo livro. Muito sensacional isso, gente, muito sensacional. Essa interação é o máximo. Vamos dar seu arroba? Vamos colocar o seu Instagram? Claro. Por favor, para as pessoas poderem entrar em contato. O nome do meu Instagram é Vitor Origami Master 2023. Perfeito, Vitor, perfeito. E se a pessoa quiser, então, entre em contato pelo Instagram, pode comprar o livro por lá, aí lá você vai ter o contato do WhatsApp, e aí a mamãe entrega, coloca no... A mamãe não é equipe, né, gente? Que hoje em dia, antes a mãe auxiliava só a mãe, agora não é mais só a mãe, porque não tem como, né? A coisa tá crescendo, assim, avassaladoramente, e isso é maravilhoso. Muito rápido. Isso é lindo demais. Então pode entrar em contato que consegue comprar. Inclusive hoje, gente, olha só, eu estou aqui com o meu canequinho, a minha caneca do Dinossauro Azul, que eu ganhei de presente do Vitor. Então hoje eu fiz questão de tomar minha aguinha nessa canequinha.
Vitor, então sua vida mudou completamente, não é isso? Muito. Mas eu quero fazer um convite, a mamãe tá ali, ó, parte da equipe tá ali, né, Vitor? Vem cá, Flávia, junte-se a nós, você contar pra gente aqui um pouquinho sobre essa virada de vida que vocês tiveram desde o lançamento do livro. Na verdade, desde antes do lançamento, né, Vitor? Você já até comentou aqui com a gente. E tudo que tem acontecido com vocês, assim, essas mudanças de rotina, de sentimento, de coração. Conta pra gente, como é que tá esse coração aí? Então, eu começo sob protestos, porque eu não fui avisada de que participaria do programa. Estou aqui de Mãe Maravilha Motorista. Exatamente, Mãe Maravilha. Mas vamos contribuir, né? O Vitor é isso que vocês estão vendo. Ele corre atrás do que ele quer, ele se esforça para conseguir, mesmo não sendo confortável para ele, ele faz todo o contexto social necessário para a divulgação do trabalho dele, porque é o bem maior dele, né? É o sonho dele, o livro, as esculturas e tudo que ele quer, né? A nossa vida mudou bastante, porque agora tudo gira em torno do profissional dele. Isso. Nesse momento. Muito bacana. Porque as terapias já são menores, em menor quantidade, porque ele já cresceu, ele já consegue assimilar algumas coisas que antes ele não conseguia, já consegue ter um certo filtro social. Então podemos diminuir o ritmo das terapias. E assim, é como você falou, é uma equipe, não sou só mais eu, porque ele está no ensino médio, começou o primeiro ano de 2º grau. Então, a escola precisa acolher essa diferença, a diretora precisa, inclusive eu quero agradecer demais, abonar as faltas dele, dar trabalhos, mudar datas de prova, porque ele falta as aulas, às vezes, por causa dos compromissos, né? Esse ano serão 2 bienais, 4 feiras, então... Tem que romper. Eu quero até que você fale pra gente. Agora vem a Bienal de Brasília, não é isso? Isso. Depois convidado pra Genebra também. Não, gente, esse menino tá internacional, Maria Helena. Nós temos muito orgulho disso, não é? Maravilhoso. Tô muito famoso, né? Você tá muito famoso, você é muito famoso, meu amor. Mas você também fez por onde, né? Então você tem que colher seus frutos. Mas não é à toa que tô famoso, né? Claro que não. Ó, tem suado, né, Vitor? Tem suado. O trabalho é árduo. Esse ano ele tem a Feira Literária de Brasília, que é uma feira internacional. O livro Dinossauro Azul foi o livro convite da editora para a Internacional do Paraná, que vai ser em Curitiba. E isso é uma coisa, assim, muito grande para um autor de primeira escrita. Ter o seu livro como livro convite, porque ele esteve nas outras bienais, mas não foi o livro dele o livro convite. Não sei se você sabe como é que isso funciona. Não, explica pra gente, Flávia. Assim, a editora é convidada através de um livro convite. Tá. Nas outras bienais em que ele participou, livro de outros autores foram convidados e abre com isso oportunidade para outros autores que a editora seleciona. Perfeito. Uma foram 5 livros além do convite, a outra foram 8 além do convite. Em uma editora que tem 180 escritores, ele estar entre os 5 escolhidos já é muita coisa, mas porém, entretanto, a Bienal de Curitiba, O Dinossauro Azul é o livro convite. Ah, não, gente, isso merece um aplauso. Vitor, isso é um arraso. Palmas pra você, pro seu trabalho. O Dinossauro Azul está abrindo reconhecimento pra nós. Pra nós, mas esse reconhecimento é mérito mesmo, você merece. Portas para outros escritores. Isso, e outras mães, Flávia, por isso que eu quis te puxar pra cá, que outras mães vejam isso e tenham essa esperança, né? Essa crença de que pode dar super certo, porque dá. Né? É fácil, não é? Sim. A gente precisa fazer escolhas e estar disposto a sacrificar qualquer coisa. A gente precisa de convicção e de correr atrás, porque não é fácil, não. Muitas mães chegam até a mim, depois de conhecer a história do Vitor, e querem, como você disse em uma ocasião, uma receita de bolo. Faz isso, que vai dar certo. E não é assim. Não dá. Né? É uma construção. Eu fiz essa escolha. O autismo não é todo mundo igual. Porque até no símbolo do autismo explica um pouco. Do quebra-cabeça, né, Vitor? Cada um é uma peça diferente. Conta isso pra gente, Vitor. Muito legal você ter colocado isso, até porque a gente fala tanto do símbolo, as pessoas usam o cordão, hoje tem a identificação, isso é muito importante. As pessoas, o grande público não sabe por que a representação é um quebra-cabeça. Vai lá, Vitor, conta pra gente. Olha, pelo que eu entendo e sei um pouco, é que o quebra-cabeça significa cada pessoa autista.
Porque cada pessoa não é igual. E tem uma música que antigamente eu ouvia, era que ninguém era igual a ninguém. Perfeito, maravilhoso. Cada um tem o seu encaixe de uma forma. Isso, cada um tá ali cumprindo seu papel, de vida e deixando seu legado, a sua história. E é isso, ele quer conquistar o espaço dele e eu, como mãe, quero mostrar para as outras mães. Eu quero ser conhecida como a mãe que fez acontecer. Isso é muito lindo. E não a mãe maravilha não tinha roupa, blusa melhor para você estar aqui conosco hoje, Flávia. Não tinha. Não é assim, por sucesso pessoal, nem por vaidade. Eu quero que as pessoas tenham esperança. É maior. Porque eu sofri muito com o diagnóstico dele. E não por causa do diagnóstico, mas da forma com que ele me foi colocado, sabe? Foi o prognóstico, duro. Né? Taxaram, rotularam que o meu filho ia ser improdutivo e ter necessidade de suporte constante. É verdade. Você contou isso pra gente detalhadamente. Eu ainda vou colocar de novo aqui no card para vocês assistirem o primeiro episódio, porque vale a pena vocês ouvirem essa parte anterior. Daí a gente tá vendo os frutos serem colhidos agora, né? Já estava muito engatilhado naquela vez que vocês vieram. Mas realmente tudo é construção e nada é da noite pro dia. Exatamente. Nós levamos, ele vai fazer 15 anos, agora dia 22, foi diagnosticado aos 3. Então são 12 anos, né? Partindo do princípio que nós começamos a colher isso há 3 anos atrás, Sim. Foram 9 anos de plantio, de semeadura, de trabalho, de terapia, de esforço. É muito lindo, então, é possível de compreensão, é possível. A cabeça agora aberta. Isso mesmo. Isso, Vitor, que fala bem colocado, é isso aí. Exatamente. É expandir essa mente mesmo. É a cabeça aberta às novas possibilidades. Vitor Oliveira, é isso aí. Porque agora a gente começa... Mas você é. Ele fez prova de filosofia hoje. Gente, tá muito chique. A gente começa agora uma nova etapa, né? Porque não é mais Vitor criança autista. Não. Agora é Vitor adolescente autista. Exato. Ele precisa do mercado de trabalho, ele precisa de uma consciência de capacidade que as pessoas não dão aos adultos autistas, porque a criança autista é muito bonitinha, com as estereotipias engraçadinhas, mas ele quer ser médico, quer ser veterinário, ainda não decidiu, mas suponhamos que ele seja um cardiologista. Exato, vai se profissionalizar. Você vai se submeter a uma consulta com um cardiologista autista? Se você não tiver conhecimento da capacidade dele, que está para além de muitos... Para além, eu ia comentar isso agora, neurotípicos, você não vai ter coragem. Não é autista na arte, tudo muito bacana, mas médico, mais veterinário, nossa, mais cientista. E aí? Importante fala, Flávio, gostei. Sabe? Uma boa forma da gente pensar. É outra. Doctor, The Doctor. The Good Doctor. The Good Doctor. O bom doutor em português. É isso aí. Então é isso, agora minha luta muda, o foco mudou. Uma outra fase. Eu tenho buscado outros nichos, outros caminhos, continua com o artístico, mas ele não quer só isso. Claro, ele tá crescendo, Então, e é mês de abril, é um mês que aumenta essa visibilidade, né? Tanto que nosso tema hoje é realmente isso, mas tem que ser dito o ano todo, né, gente? É para pontuar, né? E a gente falar dessa inclusão, agora a gente precisa de ver ela acontecendo na prática, é o que você acabou de dizer mesmo, Flávia. Com o adulto, porque a gente vê muita questão da criança, o adolescente menos e o adulto menos ainda, né? Marilena tinha comentado sobre os diagnósticos tardios mais cedo, né? No primeiro bloco. E essa oportunidade, né, da gente ver a inclusão na prática. Me fale um pouco sobre a inclusão na prática, Marilena. E às vezes vocês podem até me criticarem pela minha fala, mas a inclusão ainda, ela não existe. Não existe ainda. Isso é a Maria Helena falando. Às vezes vocês vão ver lá em dados que tem, mas eu pergunto, no supermercado... Isso, eu queria saber dessa inclusão na prática. O que nós precisávamos de ver, já que ela não existe? Então, por exemplo, um dia desse eu estava dentro do supermercado, porque eu sou de chegar e tentar ensinar, porque eu acredito o seguinte, que mesmo gente fazendo o Abril Azul aí, né, falando do autismo, muitas pessoas ainda estão ouvindo, mas ainda eles não estão ligados. Só quem vive o autismo, vive com alguém neurodivergente, é que foca, é que olha, que tem esse olhar. Então, você chega... Um dia eu cheguei no supermercado e uma criança estava chorando, e aí a mãe passou na frente de um idoso,
Porque a fila preferencial, ela é junto, né? Uma fila só preferencial. E eu não sei se foi sorte minha, se foi azar da pessoa, se foi sorte dela, mas eu estava com o meu carrinho de compra aqui, ela estava no meio e tinha outro carrinho de compra na frente dela, então ela ficou no meio. E ela reclamou, falou, nossa, agora é fácil demais, você arruma um filho, fala que ele é autista, ele está chorando, você passa na frente até de um idoso. Então eu não briguei com ela, eu não xinguei, mas eu dei para ela uma aula do que é o espectro autista ali. E a menina do caixa não sabia o que era autista. Olha que interessante. Então, quer dizer, o profissional que trabalha ali, que com certeza ele passa ali várias famílias neurodivergentes, né, passa a compra ali de várias famílias neurodivergentes, ele não sabe o que é. Então, hoje, a inclusão, ela é falta de conhecimento. Isso. Então, eu acredito que empresários, as pessoas donos de escola, hoje fala muito inclusão na escola. Mas espera aí. Cadê no trabalho, né? No trabalho, no mercado, no trânsito. Hoje a gente fala muito dos filhos. E um olhar que nós estamos tendo lá na clínica hoje é para as mães. Porque as mães, elas não têm tempo de ir na terapia, às vezes nem dinheiro, gente. Falo porque tudo dedica para os filhos. Realidade. Isso é tudo para eles. Tudo para eles. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos umas parcerias, né, com estagiárias mesmo das faculdades. E aí, enquanto as mães, a gente pega elas no laço. Né? Estão aguardando. Aí, enquanto elas estão sentadas lá, ontem ela até brigou, ontem ela até riu comigo e falou assim, você pega no meu pé? Então, assim, pego. Eu falei com ela, enquanto você vai pra terapia a partir de semana que vem? Ela, vou não. Vai sim, enquanto ele está sendo atendido, você vai pra terapia. Eu tô arrumando aqui pra você. Aí ela, tá, não, vai ser no mesmo horário? Eu falei, beleza. Aí eu falei pra ela, quando você ficar à toa sentada aí, você vai fazer terapia. Ela, você tá implicando comigo, aí falando que eu tô à toa. Então, não, você não tá mas é muito necessário. Por causa disso, por causa dessas mães. É muito necessário. As mães, as famílias neurodivergentes, elas vivem nas clínicas. Então, assim, ninguém que é mãe de um autista fala assim, vou pôr meu filho na natação para ele fazer um esporte. Não, vou pôr para ele poder desenvolver. Nossa, ele está precisando. Ele vai estimular. Não sei o quê. Então, quando elas vão... Então, assim, quando elas vão para as clínicas... lá é a casa delas. Então, elas ficam 3 horas ali, tem Esse olhar é muito 4 horas, importante. Vão 2 vezes por semana. Então, ali elas precisam sentir em casa. Então, os meninos chegam ali, eles, às vezes, pegam o café. Tem que ter um ambiente confortável para elas. Isso. É isso aí. Então, assim, tira um pouco esse pouco de clínica, porque a gente quer olhar para essas mães também, para essas famílias. Então, eu acho que para incluir, a gente precisa mesmo ter um olhar além dessa terapia, olhar para esse ser e olhar para as famílias em geral. Eu ficaria aqui muito tempo conversando com vocês, porque o assunto é sensacional e cada um de vocês contribui muito, com muitas informações valiosíssimas. Mas antes da gente finalizar com o nosso brinde, eu quero, Vitor, que você fale pra gente, por favor, uma mensagem final para meninos, meninas e adolescentes também, que como você tem talento, e eu quero que você deixe essa mensagem para que eles possam acreditar em si mesmos. Claro, né? Com toda certeza. Uma dica e uma mensagem muito importante. Não adianta você querer fazer algo e não se esforçar. Você tem que buscar por aquilo. Não pode ser tipo, quando eu tiver 15 anos, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver 20 anos. Não, tente quanto mais cedo. Você sempre tem que se esforçar. Não, é isso. Você tem que se esforçar, você não pode deixar que os outros falem por si mesmo o que você vai conseguir e o que você não vai conseguir. Uau. Por isso que eu consegui... A mãe toda orgulhosa. Eita, perdi na fala. E por isso que eu consegui hoje ser assim. Consegui evoluir assim. Inclusive, como a Renata falou, dos meus hiperfocos é a arte. E eu trouxe uma pra mostrar uma delas. Olha só. Que bacana. Grifo. A cor dele inspirada em uma águia. Uma ave de rapina. Deixa eu mostrar isso aqui pertinho pra câmera, com licença. E fala pra gente aqui, essa observação que você me mostrou, tá legal aí? Essa observação que você falou em relação ao olhar dela, Vitor. Prestem atenção bem no olho dele, que
que ele fica te seguindo. É uma ilusão de ótica que eu fiz com o olho dele, em que ele te segue independente de onde você olha. Muito interessante. Muito, muito interessante. E eu faço oficinas de origami. Aproveitando, né? Claro, por favor, faça a sua propaganda, meu filho. Eu faço oficinas de origami para que as crianças tenham algo diferente na vida delas. Para estimular também, né? Estimular a criatividade delas. Legal. Maravilhoso. Então, quem quiser contratar o Vitor para fazer oficinas nas escolas, nas instituições, é só chamar de novo. Nós vamos colocar o seu @. Vitor Origami Master 2023, para deixar bem claro, hein? Perfeito. Entre em contato, gente, e contratem o Vitor. E comprem o livro também, porque realmente vale muito a pena. Uma história maravilhosa, né, Vitor? Maravilha, muito obrigada. Flávia, eu queria que você deixasse uma mensagem final, sabe, para essas mães que estão vendo hoje o sucesso. Você já comentou com a gente, mas eu queria que você desse ainda uma palavrinha final, vendo o sucesso do Vitor, para que elas possam acreditar que os filhos dela também são capazes. Eu gosto de dizer que as inteligências são muitas e os caminhos infinitos. O que a gente sente no coração, aquilo que Deus coloca no coração da gente, a gente precisa fazer, a gente precisa buscar e se esforçar, sabe, Renata? Porque, como o Vitor falou, de fora, as pessoas têm uma perspectiva muito limitada do que é o espectro. Então, os aspectos do espectro são muitos e estão para além do que os olhos normais podem enxergar. Então, não acredite em tudo de primeira. É buscar, é se informar e estimular. Gente, estímulo é uma coisa assim, a gente estimula 24 horas por dia, até que vai chegar num ponto que o seu adolescente vai falar pra você assim, ou seja, que já sabe te cantar a música do mimimi. Isso é ótimo, é porque ele já aprendeu. E quando ele for arguído, independente de estar ao seu lado ou não, ele vai te encher de orgulho, porque a gente precisa criar os nossos filhos para que eles saibam se portar longe da gente. É verdade. Porque do lado eu socorro. Maravilha, né? Tá vendo? Mãezinhas, esse recado é para vocês. E por favor, Marilena, também quero uma mensagem sua, uma mensagem final, especial. Então, eu quero agradecer, né? Agradecer a Renata pela oportunidade, agradecer aqui, né, o Vitor e a Flavinha que estão aqui, né? Orgulho mesmo da gente. E a mensagem que eu deixo é que não desista mesmo do atendimento do seu filho. Às vezes você pode ir a algum profissional, se você perceber que, igual a Flavinha falou, que não está de acordo, que você não está acreditando naquilo, procure outros. E a mensagem da Neuroprogredir se você ainda não conhece a Neuroprogredir, vai lá nos procurar. Por favor, vamos colocar o @ da Neuroprogredir. Isso, é @Neuroprogredir mesmo. Perfeito. Porque lá não é um profissional. Nós acreditamos que é na equipe multidisciplinar. E a Neuroprogredir não é a Maria Helena. A Neuroprogredir é a equipe toda. E não deixe, o que o Vitor falou, não deixe que as pessoas falem negativamente que o seu filho não vai ter capacidade. Ele tem sim. Então, é nessa expectativa, é nisso que a gente acredita. Então, acredite no potencial do seu filho e não desista de lutar, porque você não está sozinho. Tem muita gente que está lutando junto com você. Ai, que lindo, que mensagem linda. Nossa, fechamos com a chave de ouro. Gente, nós não vamos deixar de fazer o nosso brinde de jeito nenhum, que é realmente mantendo a tradição do de prosa, né, Vitor? De prosa. Vamos brindar com um espumante zero álcool para que o Vitor também possa tomar com a gente. Flávia, sua tacinha. Maria Helena, por favor. Meninos, meninas, muito obrigada pela oportunidade de ouvir vocês, de aprender. Aprendemos hoje sobre o autismo, sobre pessoas, né? Sobre aqueles seres que estão ali. E isso é maravilhoso. Cada um contribui da sua forma, que vocês continuem plantando essa semente, porque vocês vão colher muito sempre. Amém. Muito obrigada e sucesso mais uma vez, Vitor. Sucesso, Maria Helena. Sucesso, Flávia. Obrigada, gente. Obrigada. Saúde, então. Aqui vamos brindar, fazer um brinde conjunto. Maravilhoso. Vamos experimentar nosso vinho? Vamos lá? Uma delícia, como sempre, né? Tá uma delícia, não igual tá? A nossa prosa. Igual a nossa prosa. Prosa maravilhosa, deliciosa. É isso mesmo, Vitor. Gente, nós vamos ficar por aqui. Um beijo enorme. Obrigada por estarem conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.